Mais um Magia da Gestão aqui no nosso canal no YouTube. Bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar de um tema, para quem não é familiarizado com ele, pode achar até que é um palavrão. Andragogia. Andragogia. Você sabe o que é andragogia? Bom, eu também sei pouco, mas eu vim aqui aprender. Eu estou na Ecos, na Escola de Design Thinking, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, uma escola pioneira no ensino dessa inovadora metodologia para trabalhar a inovação e a disrupção, que é o Design Thinking. E a Cuca, conhecida como Cuca, na verdade o nome dela é Maria do Carmo, mas a Cuca é a nossa, vamos dizer assim, diretora de educação e tecnologias educacionais, uma expert no tema. E por isso eu vim aqui perguntar para ela, Cuca, o que é andragogia? Oi, Júlio. Oi. Obrigada pelo convite. Andragogia é essa ciência que trabalha os processos de como adultos aprendem, né? A gente está no século, principalmente nos últimos anos, a gente entende a educação sempre voltada para as crianças. Então, muitas coisas e muitos processos, muitos estudos foram feitos, principalmente depois do Piaget, sobre como é o processo do desenvolvimento humano através da educação. Mas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando outros profissionais, né, a gente teve que reinventar um pouco o mercado e adultos começaram a entrar no mercado, começou a ter uma necessidade muito grande de adultos aprenderem coisas novas e conteúdos e principalmente competências e habilidades novas. Então a andragogia, ela nasceu... hoje a gente fala que o pai da andragogia é um homem é um educador americano chamado Malcolm Knowles. Knowles é Knowles. Ele escreveu um livro que é o livro referência sobre andragogia, que é a aprendizagem de resultados. Né? Esse livro existe traduzido em português. E nele ele coloca 6 princípios, que são os princípios através dos quais um adulto aprende, e são princípios que qualquer educador que trabalha com adultos deveria seguir. Mas antes de falar dos princípios, adulto aprende diferente de como criança aprende? Sim, porque existe uma maleabilidade cerebral que as crianças têm, que é maior do que os adultos, né? Mas os adultos, eles são capazes de aprender qualquer coisa, então tem alguns tabus com relação à aprendizagem. Por exemplo, que adulto é mais difícil aprender idioma, é realidade? Não, é mentira. É mentira? É mentira. Por só porque... porque ela trabalhou na cultura inglesa, ela pode responder bem essa pergunta. É mentira? É mentira, porque existe uma coisa chamada plasticidade neural que todos nós temos. O que acontece é que a gente tem experiência, os adultos... criaram uma coisa chamada ego, que as crianças têm menos do que os adultos. E esse já está mais aberto a aprender. Esse ego é uma compreensão daquilo que a gente é e uma imagem sobre quem nós somos. Então, muitas vezes, o que nos bloqueia a aprendizagem não tem a ver com a nossa capacidade intelectual, tem a ver com as experiências que a gente teve na vida que acabam criando. Ou seja, você rotula que você não consegue aprender, é isso? É mais ou menos isso. Olha aí, na verdade, não tem saída, cara. Você vai ter que aprender inglês, vai ter que aprender a programar. Você sabe, aprender para aprender sempre. Então, assim, adulto aprende qualquer coisa. Certo? Sim, ok. Sim. E o que eu acho que é importante também falar sobre isso é que a gente precisa levar em consideração essas experiências. Que normalmente com as crianças a gente está criando experiências durante o processo educacional. Nos adultos também a gente está criando experiências no processo educacional, mas o adulto, quando ele entra em contato com uma nova experiência, para ele aprender o novo conteúdo ou habilidade, ele vai imediatamente comparar com a experiência anterior. Sim. E aquilo que faz sentido para ele é absorvido, e aquilo que não faz sentido não é absorvido. Então, mas veja bem, se só faz sentido para ele aquilo, porque se ele só aprende aquilo que faz sentido, e o que não faz sentido ele não aprende, como é que ele vai aprender coisas novas se ele está sempre na sua mesma realidade? E aqui é que está a habilidade do andragogo. Ou seja, um pedagogo ou um professor que conhece as técnicas. Acho legal falar, né, que da onde que vem a andragogia, né? Andra
vem de homem, né? E peda vem de criança, então por isso que andragogia é diferente de pedagogia. O facilitador de aprendizagem, que é o nome que a gente dá para a pessoa que trabalha com andragogia, ele é a pessoa que vai usar as técnicas para colocar o adulto, para fazer com que o adulto perceba qual é a necessidade, qual é o ganho que ele tem em passar por aquela experiência de aprendizagem. Essa é a arte do andragogia. Então, e aqui na Design Thinking, o público é praticamente todo adulto, Sim. né? Dá um exemplo prático. Como é que numa aula vocês trazem esse conceito da andragogia para que efetivamente o adulto aprenda mais rápido ou melhor? Vocês aplicam isso? Sim, a gente aplica, todos os nossos facilitadores são treinados em andragogia, então isso que eu acho que é uma coisa importante. No nosso curso de facilitação para que a gente seja facilitador de um processo de Design Thinking, a gente traz os conteúdos de andragogia dentro do nosso curso. Bom. Porque o processo do design é em si um processo de aprendizagem. E é um processo de aprendizagem profissional. Então, o que é importante? Que a gente tenha facilitadores aqui que não tratem os nossos clientes, os nossos alunos, como se fossem crianças, porque muitas vezes a gente, quando está num lugar de facilitação, a gente acaba tomando algumas atitudes professorais que isso acaba inibindo ou afastando as pessoas ou criando algum Mas a tipo gente de anda aqui pela escola, post-it, tudo quanto é parede, tudo muito colorido e tudo mais. Interessante, quando eu entrei eu falei, nossa... Parece uma coisa lúdica. Parece uma coisa infantil. De criança. O post-it tem um papel fundamental na construção colaborativa do conhecimento. Ele tem um visual muito lúdico, mas a coisa mais importante do post-it é que no momento em que eu tenho uma ideia, tangibilizo ela no post-it e coloco no centro da mesa, essa ideia já não é mais minha. Ela está tangibilizada e agora ela é de domínio do grupo todo. Por isso que o post-it, o fato dele poder ser facilmente movível, né? A gente consegue mover ele rapidamente, acoplar com outras ideias e aí fica mais fácil as pessoas construírem em cima. Então, acho que a coisa mais importante no Design Thinking, uma das coisas mais importantes, é justamente a construção do conhecimento colaborativo. Porque, para quem não sabe, o Design Thinking tem 3 princípios muito importantes, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Então, a colaboração é exatamente essa. Quando você pega a tua ideia, registra visualmente no papel e põe na mesa e passou a ser a ideia de todos, a colaboração vai ou se opor àquela ideia ou melhorar aquela ideia, sim, transformar em novas ideias. Daí que vem todo o processo construtivo. Minha última pergunta para você, e essa questão do desaprender para aprender, né? Como é que funciona isso do ponto de vista do adulto, né? Eu estava falando, muitas vezes os bloqueios de aprendizagem, eles vêm por experiências passadas. Então, essas experiências passadas, elas criaram imagens que ficam registradas na nossa mente e muitas vezes elas não são reais. Então, para que eu abra caminho para uma nova visão e uma nova perspectiva, eu preciso ter um espaço, e a gente faz muito isso no processo do Design Thinking, um processo coletivo de revisitar aquilo que eu tenho como certo, que pode não ser certo naquele contexto. Ou não ser mais certo. Não ser mais certo. Ele pode ter um lugar que foi relevante naquele momento, mas hoje eu posso me colocar aberto para uma coisa nova. Então, acho que essa sua pergunta é bem importante, porque para a gente ter a oportunidade de abrir novos caminhos, a gente precisa questionar algumas das coisas que a gente tem como cristalizada e como certa na vida. Olha só, vocês viram quantos temas interessantes? Andragogia, Design Thinking, colaboração, experimentação. Não são palavras da moda, não. São novas atitudes, capacidades, competências, habilidades que você vai ter que acrescentar aí no seu currículo. Seja você um autônomo, um dentista, um vendedor, um CEO, você vai ter que aprender a conviver com a divergência. Porque quando você diverge, você amplia o seu olhar. Mesmo que depois você faça a convergência dentro dos teus saberes, que você vai manter, que você vai abandonar ou que você vai ter que reaprender. Coca, obrigado demais, viu? Por ter estado. E ó, se inscreve aqui no canal. Até o próximo Magia da Gestão.